Você tem um sonho de viver de renda? Ou seja, enquanto você dorme, ou enquanto você está fazendo outras coisas, o seu dinheiro está trabalhando para você e todo mês entra uma renda na sua conta sem você fazer nada, absolutamente nada? Então esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou explicar como fazer isso, como você investir o seu dinheiro para que ele gere renda e quais são as possibilidades, os tipos de investimentos que paguem esses rendimentos mensais. Meu nome é Thiago Valença, sou do canal O Assessor, sou especialista em investimento. Fique até o final que você vai entender tudo como funciona. Mas antes, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e ative as notificações, ok? Vamos lá. Então, começando. Quais são os caminhos que nós temos no mercado financeiro para termos uma renda passiva? Renda variável e renda fixa. Renda variável pode ser em ações ou em fundos imobiliários. Renda fixa em títulos indexados ao IPCA ou pré-fixados, que são os títulos que pagam rendimentos periódicos, sejam mensais ou semestrais. Tem também o pós-fixado, que você não consegue, ele não faz o depósito dos juros na sua conta corrente, você tem que ir lá e retirar. Então é muito simples. E quando a gente fala de mercado financeiro, de investimento, a gente não fala de um tipo, só renda variável ou só renda fixa. A gente vê, vocês veem aí muito na internet, o pessoal falando muito de fundo imobiliário, que só coloca em fundo imobiliário, mas você só direcionar o seu recurso em um único segmento, um único tipo de investimento, segmento não, único tipo de investimento, por mais que você diversifique entre segmentos, entre tipos de fundo, entre fundos diferentes, ainda assim você está exposto somente a uma categoria, que é fundo imobiliário. Tá? Sendo que nós temos a renda fixa, que é estável, que o risco é muito menor e que te paga juros igual ou um pouco menor, dependendo do fundo, ou um pouco maior, depende muito do fundo de investimento imobiliário que você escolhe. Tá? Mas então não tem outros caminhos senão esses para você receber renda de forma mais segura no mercado financeiro. Fundos imobiliários, renda fixa, ações também. Quais são os diferenciais? Bom, fundo imobiliário, ele paga os proventos todo mês. Todo mês você paga, você recebe esses proventos na sua conta, livre de imposto de renda. Então, no caso dos fundos imobiliários, eles não, o valor dos dividendos que são pagos, ele não sai do valor do fundo. Por exemplo, o fundo está valendo R$ 100, naquele dia ele pagou, ou a data, porque existe uma data com e uma data ex. O que é data com e data ex? É a data que, se você estiver com aquele ativo, você vai receber os dividendos. E a data ex, a partir daquele dia, você pode comprar, você não vai receber aqueles dividendos que vão ser pagos em uma outra determinada data. Então, data com é no dia, data ex é no dia seguinte, e a data do pagamento é uma outra data posterior. Então, os fundos imobiliários, se ele está valendo 100, preço de mercado, e ele paga R$ 1, por exemplo, de proventos, de dividendos, ele não vai sair do valor do fundo. E o fundo pode se valorizar ao longo dos anos. Então, além de você estar recebendo ali os proventos, você pode ter a valorização daquele fundo imobiliário. E o ganho, apesar dos dividendos não terem imposto de renda, o ganho patrimonial dos fundos imobiliários tem, tá? E é 20% que você paga, independente do valor que você vende, independente da quantia, 20% sobre o lucro, tá? No ganho patrimonial. As ações, tem algumas ações que pagam dividendos todo mês. Porém, as ações elas são muito mais voláteis, a oscilação de mercado é muito maior, são muito mais sensíveis, a qualquer problema no mercado, na política, macroeconômico, ou micro mesmo da empresa. Ela determina em assembleia quando será pagam os dividendos. Então, ela só vai pagar se ela tiver lucro. Os fundos imobiliários não. Eles pagam, já tem a previsão, eles têm que pagar 95% do lucro em proventos, todo mês entra lá. E eles pagam não em porcentagem, mas um valor. Vamos supor que aquele fundo imobiliário paga R$ 1 por cota. Se a cota você comprou a R$ 50, você vai estar ganhando 20%, 2%. Se aquela cota 2%. Se aquela cota subiu, você continua ganhando R$ 1. Se você comprou a cota, estava R$ 100, está ganhando R$ 1.
Aquela cota caiu para 50, você continua ganhando R$ 1, tá? Então é em valor, não é em porcentagem sobre o preço que ele está sendo negociado, não. Os dividendos das ações são estipulados em assembleia. Quando acontece a assembleia, eles estipulam a Datacom, que eu falei para vocês, se vocês tiverem aquela ação até a Datacom, vocês, mesmo que depois vocês vendem, vocês vão receber os dividendos. Mesmo, mas se você quer viver de renda, não vale a pena você vender a ação depois que ela determinou o pagamento de dividendo, porque o preço do dividendo sai do valor da ação. Se a ação vale R$ 10, o dividendo é R$ 1. E na data ex, esse R$ 1 sai do valor da ação. A ação cai para R$ 9 na data ex. Então, diferente dos fundos imobiliários, que o provento, o dividendo não sai do preço do fundo, a ação sai. Então só vale a pena você ter ações para receber dividendos no longo prazo, porque ações que pagam dividendos são ações lucrativas, são empresas lucrativas. Por quê? A empresa só vai pagar o dividendo se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, ela não paga. E para saber o quanto ela tem que pagar no mínimo, você tem que olhar no estatuto dela. Cada empresa tem o seu estatuto que determina o quanto ela vai pagar de dividendo no mínimo. Porque se ela não determinar no estatuto dela o quanto ela vai pagar de dividendo, o mínimo que ela vai pagar de dividendo, ela tem que pagar por lei, lei das SAs, 25% do seu lucro, certo? Então, elas têm isso aí já especificado no seu estatuto. Então, você tem que olhar lá, cada ação tem um dividendo mínimo. Então, depende do lucro, depende do estatuto, para você receber o dividendo, e depende de como essa empresa paga os dividendos. Itaú e Bradesco pagam todo mês. Aí tem ação que paga bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, tem ação que paga esporádico, mas ela tem que pagar dentro do ano. Então, a ação não é muito previsível, exceto Itaú e Bradesco, mas tudo é decidido em assembleia. Tudo é decidido em assembleia. Os fundos imobiliários são mais previsíveis, tá? Então, essa diferença entre as ações e os fundos. Os dividendos das ações, eles não têm imposto de renda, por enquanto. E as ações, se você ter o ganho patrimonial e vender, você comprou num dia e vendeu no outro dia, ou depois de anos, você vai pagar 15% sobre o lucro, desde que dentro do mês você tenha vendido mais de R$ 20.000. Vendeu mais de R$ 20.000 dentro do mês, teve lucro, vai pagar imposto de renda de 15%. Dentro do dia, famoso day trade, comprou e vendeu, teve lucro, independente do valor, paga 20%. Então, mas os dividendos não tem. Então, essa é a forma de você receber dividendos através de renda variável. E você tem que montar uma carteira, estruturar uma carteira. Ações sólidas, ações boas, pagadoras de dividendo. Vai depender de quanto você quer. Eu quero ter uma previsibilidade de receber todo mês X. Então, você tem que diminuir em ações, ou nem ter ações, ter mais fundo imobiliário e renda fixa, para você ter uma previsibilidade maior, porque as ações são mais imprevisíveis. Os fundos imobiliários são mais previsíveis, porém tem oscilações, e a renda fixa é totalmente previsível, porque ela vai pagar sempre os juros semestral ou mensal. No caso, nós temos muito poucos títulos de renda fixa que pagam juros mensal. Quase nada. Isso é uma modalidade nova, e ele vai pagar lá, se ele pagar 12% ao ano, 15% ao ano, ele vai ratear isso durante o mês e vai pagar todo mês esses juros na sua conta. Tá? Se ele paga IPCA, que é a inflação, mais 6%, ele vai pagar somente o juro semestral sobre os 6%. Por exemplo, ele vai pagar 3% em 6 meses e 3% depois de 6 meses. O IPCA, que é a inflação do período, é só no final. Só no final do vencimento. Se você pegou um título de 5 anos, toda a inflação do período você vai receber no final do vencimento. Mas os juros, a parte pré-fixada, que paga semestral, e IPCA é semestral, tá? Tem títulos que pagam semestral, é o pré-fixado. Então, IPCA mais 10%, vai receber 5% a cada 6 meses. 5% a cada 6 meses, e a inflação do período no final, mais os juros dos últimos 6 meses e mais o montante que você aplicou. Tá? Então, a renda fixa. E aí você tem uma outra forma também, que é o pós-fixado,
que é um fundo de DI, é um fundo de renda fixa atrelado ao CDI, com liquidez diária, ou você pegar uma LCI e uma LCA do mercado secundário. Inclusive, para você entender isso, tem um vídeo falando sobre o mercado secundário. No final eu vou colocar ele aqui, vou colocar também um vídeo falando sobre se é o melhor momento de se investir ou não. Tem vários vídeos no canal que você pode olhar lá e assistir diferença entre renda fixa e entre renda variável. Tá? E aí você pega o pós-fixado de juros, você tem que entrar lá e pegar os juros que rendeu do mês. Você tem a liquidez de você sacar. Detalhe, o pré-fixado e o IPCA+, eles não têm a liquidez diária de você ir lá e tirar um montante, ao principal, a hora que você quiser, porque tem vencimento. Se você tirar, você tem penalidade, você tem perda de rentabilidade, tá? Depende do título, você pode até ter um ágio, mas a gente já vai falar sobre isso. O pós-fixado, você entra lá e saca os juros. Se você tem 100 mil, rendeu R$1.000, vai lá, saca R$1.000. Lembrando que sempre é importante deixar uma parte para inflação. Porque se você tem 100 mil, está rendendo R$1.000, e todo mês você tira os R$1.000, e 100 mil sempre se mantém 100 mil. Só que todo mês a gente tem inflação, todo ano a gente tem inflação. E aí o seu poder de compra vai ficando defasado. Então é importante você sempre deixar uma parte para o seu montante aumentando e acompanhando a alta da inflação. A inflação que hoje está em torno de 5%, você tem que pensar isso. Então eu sempre tenho que deixar um montante aí final, montante por mês, para acompanhar a inflação. Tá? A renda fixa tem essas três modalidades: IPCA, que paga semestral, pré-fixado, que paga mensal, e o pós-fixado, que você tem que entrar lá e tirar. Tá? E aí você pode escolher os tipos de títulos. Por exemplo, títulos do Tesouro Direto, pré-fixado, ele paga juros semestral. Então, o título do Tesouro Direto, tá, ele paga juros semestral. Tanto o pré-fixado, tem o pré-fixado normal e o pré-fixado juros semestral. O IPCA+, também do Tesouro, paga juros semestral. Depois você tem os títulos corporativos, que são as CRI e CRAI debêntures, que também pagam juros semestral, IPCA mais um juro semestral. E como que você pode montar essa carteira? Se você pegar os vencimentos do IPCA do Tesouro e pré-fixado do Tesouro, tem 4 vencimentos no ano. Então você consegue já receber em 4 períodos no ano, diversificando no Tesouro Direto. Aí você inclui mais um título pré-fixado que paga todo mês. Você pega títulos IPCA+, é muito difícil. Eu não me lembro de ter visto um título corporativo, um CRI-CRA debênture, que paga juros mensal. Tá? Eu não me lembro de ter visto. Agora o IPCA é de praxe do mercado, né? O IPCA+, títulos corporativos, CRI-CRA debênture, pagar um juro semestral. Então você pode pegar alguns de vencimentos diferentes, dá para você montar uma carteira com vários vencimentos entre Tesouro Direto e títulos corporativos para estar recebendo, para estar caindo quase praticamente todo mês. E aí você também pega o único que paga título pré-fixado até hoje é CDB. Tem CDB de um ou dois bancos aí que eles pagam juros mensais, tá? Mas isso tá surgindo muitas outras coisas aí de pagar juros mensal. Então, com certeza isso vai se tornar uma tendência hoje, nesse momento, por enquanto, que eu sei, só o CDB que paga juros mensal. E aí você parte para outra pós-fixado, você coloca num LCI, como eu falei, um LCA com liquidez diária do mercado secundário, ou num fundo de investimento atrelado ao CDI. Tá? Então olha como você já diversificou os seus investimentos em renda fixa, pré, inflação e pós, e você vai estar tendo rendimentos ali todo mês caindo na sua conta. E depois você diversifica aqui, como eu falei, na renda variável. Entre fundos imobiliários, você pode fazer diversas diversificação. Nossa, foi boa essa. Diversos fundos, ou seja, se você pegar lá 10, 15 fundos diferentes e diversificar entre papéis e tijolos e híbridos, então você vai ter lá uma série de imóveis por trás, uma série de papéis. Todo mês está pagando. Um inquilino de um fundo imobiliário deixou de pagar. Ou um inquilino de um fundo imobiliário saiu, né? Venceu o contrato.
seu fluxo se mantém, porque você tem muitos imóveis por trás, esses fundos eles têm caixa também. Isso aí, então, você consegue, antes de entrar no fundo imobiliário, ver qual a vacância, quanto está vago, você consegue ver a inadimplência, você consegue ver como que são os contratos, como que são indexados os contratos, quem são os inquilinos, quais são os imóveis, você consegue analisar tudo antes de entrar no fundo imobiliário. É bem transparente isso, vai te dar mais segurança. Consegue ver se o preço dele de mercado está muito alto ou muito baixo perante o valor patrimonial dele, tá? E as ações, que você tem que ter mais cuidado ainda, né, de colocar uma parte menor, as ações é mais para buscar um ganho patrimonial, né, uns dividendos de longo prazo, as ações é um pouco mais diferente. Então, é essa estrutura que você deve fazer para ter recebimento, para viver de dividendos, tá? Sempre pensando no longo prazo. Então é isso. Quero deixar aqui 2 vídeos, um de marcação a mercado e um se é o momento ou não de investir no Brasil, tá? Mais uma vez, curta, compartilhe, comente, ajude a levar informação de qualidade à população. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.